Olá e bem-vindos ao Blueprint of Mastery. Esta é a nossa série Insight, onde dissecamos as fundações do pensamento estratégico que definem a liderança na era digital. Hoje, o oceano de dados é vasto, mas a embarcação que nos guia, o algoritmo, inspira um ceticismo crescente. A dor central que observamos é a erosão da confiança pública em sistemas de IA, cujas decisões parecem opacas ou, pior, injustas. Para dissecar este desafio crítico, trouxemos o artigo A Ética dos Algoritmos, Liderando com Integridade na Era dos Dados, publicado por Walter Maier em 31 de julho de 2025. Alex, o que torna este artigo, vindo de um executivo sênior de TI, relevante agora? Estamos realmente no ponto de inflexão da confiança algorítmica? A relevância é estrutural, Sara. Maier acerta ao focar no alicerce, a confiança. Ele cita que a desconfiança na IA é massiva. Isso não é um problema de percepção, é um problema de engenharia de sistemas. Algoritmos são extensões da intenção humana, mas refletem perfeitamente a imperfeição dos dados de treinamento. O principal problema é o viés algorítmico, que é o reflexo de desigualdades históricas. Imaginem um sistema de concessão de crédito treinado exclusivamente com dados do último século. O sistema, de forma não intencional, aprende a replicar a discriminação de décadas passadas, fechando portas a grupos específicos. O algoritmo não é mau, ele apenas otimiza o padrão que lhe foi dado. O desafio é a engenharia para a equidade, como Maier coloca. Isso me leva à questão do advogado do contra, Alex. O artigo fala em auditar, refinar dados e construir transparência, combatendo o que chamamos de caixa preta dos algoritmos. Mas a liderança de sistemas, na prática, não é feita por código, é feita por pessoas. Se um executivo sênior tem metas agressivas e sabe que, ao ajustar um algoritmo para ser mais justo, ou seja, menos enviesado, ele pode perder uma margem de eficiência de 5%, a pressão política e o ego corporativo não vão inevitavelmente sabotar a integridade, mantendo a caixa preta fechada? Essa é a complexidade que líderes experientes entendem. A solução não é técnica, é de governança. O próprio ato de auditoria e transparência, se for apenas um checklist de compliance, falha. Maier sugere que a transparência deve ser tridimensional. Transparência do modelo, como funciona, transparência dos dados, o que o alimenta, e transparência do processo, como a decisão é tomada, passo a passo. Para traduzir isso visualmente, se estamos construindo um sistema de IA como um arranha-céu, a transparência não é apenas colocar janelas no prédio, mas sim ter acesso à planta baixa e aos relatórios de integridade estrutural do concreto. A opacidade é atraente, porque esconde decisões difíceis e ineficiências éticas. A transparência proativa, contudo, é a única ferramenta que obriga a liderança a confrontar o trade-off entre o lucro a curto prazo e a confiança duradoura. Se a empresa for forçada a documentar o viés que sabe existir, a pressão para corrigi-lo muda de ética para risco legal e reputacional. Entendido. A transparência não é um ideal, é uma estrutura de responsabilização. Mas para o líder de negócios que nos ouve, qual é a ponte? Como ele move a organização da boa intenção para a ação tática amanhã de manhã? Existem 3 pilares acionáveis, baseados no framework de Maier. Primeiro, auditoria proativa e contínua. Não espere um escândalo. Estabeleça um ciclo de testes adversariais nos seus modelos, simulando resultados injustos em grupos demográficos minoritários. Isso transforma a detecção de viés de uma crise em uma rotina de aprimoramento. Segundo, mude a métrica de desempenho. Não basta que o algoritmo seja 99% preciso. Ele deve ser 100% explicável quando a decisão afeta a vida de um indivíduo, como em um empréstimo ou diagnóstico. Liderar com integridade significa exigir interpretabilidade antes de implantar a escala. Terceiro, e mais crucial, cultura de integridade. Maier enfatiza que a ética deve ser um valor central e inegociável. Isso se traduz em governança de dados ética, onde o C-Level não apenas aprova políticas de privacidade, mas as entende como ativos de confiança. A integridade começa no topo, exigindo que a equipe de dados e a área de negócios compartilhem a mesma visão de longo prazo, onde o algoritmo serve ao florescimento coletivo
e não apenas a otimização unilateral. Em resumo, a ética dos algoritmos é a arquitetura da confiança. Exige que transformemos o viés histórico em dados de aprendizado para construir sistemas mais equitativos e, acima de tudo, transparentes. Exatamente. A integridade não é um custo, mas o pilar que sustenta o crescimento perpétuo na era dos dados. A planta baixa deste episódio, com a documentação completa de Walter Maier, está na newsletter do Blueprint of Mastery. Siga Walter Maier no LinkedIn para mais conexões e insights aprofundados. Este áudio é parte de um acervo maior do Blueprint of Mastery. Conecte-se para receber os novos podcasts e aprofundar sua liderança. Até o próximo insight!